Boa noite, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um. Mais uma vez vamos estar lendo a Bíblia, lendo a Palavra de Deus e vamos estar meditando na mesma. Vamos estar abrindo a nossa Bíblia em João 14, vamos ler o versículo 1 ao 6. O Evangelho de João 14, do 1 ao 6. Diz assim a Palavra de Deus: Não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou lhes preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós sabeis onde é o caminho, para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como posso saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele dá aqui as últimas instruções aos discípulos. Já estava se aproximando a partida de Jesus, a volta dele para o Pai, a volta dele para o céu. E Jesus sabia que os discípulos, de uma certa forma, quando eles ficassem sem Jesus, eles iriam ficar meio como ovelha desgarrada. Jesus sabia de todo o processo que ele teria que fazer para salvar a humanidade. Jesus sabia que ele iria ser pregado numa cruz, ele ia fazer todo o sacrifício, carregar aquela cruz pesada. Jesus ia ser pregado na cruz, iria receber uma coroa de espinho em sua cabeça. Jesus seria maltratado, chicoteado. Mas os discípulos não sabiam. Os discípulos achariam que Jesus, o Filho de Deus, aquele homem que andava com eles, aquele homem que fazia milagres, curava aleijados, dava vista aos cegos, voltava a vista aos cegos, fazia com que eles enxergassem novamente. Aquele homem que ressuscitou pessoas mortas. Os discípulos achariam que Jesus ficaria com eles para sempre. Eles não aceitariam a separação de Jesus com eles. Mas Jesus sabia de todos os acontecimentos que estavam para vir. Aí Jesus reúne os discípulos. E Jesus ele dá as últimas instruções. Aí no versículo 1 a gente vê, Jesus diz: Não turbe o vosso coração. Jesus sabia que eles iriam ficar perturbados, iriam ficar desolados, quando eles vissem Jesus pregado naquela cruz. Imagina aqueles homens que viram Jesus, viram todos os prodígios de Jesus. Agora, eles vendo Jesus pregado naquela cruz, eles poderiam imaginar, poxa, Jesus, ele poderia usar os seus poderes para o seu benefício próprio. Ele poderia ter descido daquela cruz, ele poderia ter apenas um gesto deles, botasse aqueles inimigos todos por terra. Eles não entendiam que Jesus precisava passar por esse processo para dar a vida eterna para cada um deles, para cada um de nós. E Jesus, sabendo disso tudo, Jesus prepara o coração deles. E Jesus fala: Não turbe o vosso coração, credes em Deus. Queridos, quando nós cremos no Senhor, quando cremos em Deus, diante de qualquer situação da nossa vida, nós somos bem-sucedidos. Na Bíblia conta a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, onde eles estavam ali diante do rei Nabucodonosor, e o rei ele queria que eles se ajoelhassem, se prostrassem diante daquela imagem. E eles negaram, eles não desapontaram a Deus, e eles foram jogados numa fornalha de fogo ardente. A Bíblia diz que os soldados que jogaram eles lá, nenhum deles sobreviveram, porque a quentura era muito grande. Mas Medraque, Sadraque e Abidnego, dentro daquela fornalha, o anjo de Deus estava com eles. Deus estava com eles e os socorreu. Deus ele vem ao nosso socorro, independente de qualquer situação.
Daniel também se recusou a participar do banquete do rei. O que aconteceu? Foi jogado numa cova de leões. Daniel não se importava se ele iria morrer ou se ele iria sobreviver. Na verdade, ele não sabia que ia sobreviver. Mas uma coisa ele sabia: jamais ele iria negar a Deus. Jamais ele iria desconfiar do poder de Deus. Quando Jesus fala, não turbe vosso coração, credes em Deus, é porque Deus ele pode todas as coisas na vida de cada um de nós. E Jesus ele vai mais além, ele fala, credes também em mim. Credes em mim, eu vim a esse mundo para salvar a humanidade. Eu vim a esse mundo para dar a vida. Eu sou a vida. E Jesus, ele fala, credes em mim. Versículo 2, a Bíblia fala, na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhes teria dito, pois vou lhes preparar lugar. Vou lhes preparar lugar. Jesus voltou para Deus, para preparar lugar para cada um de nós. Essa é a intenção de Jesus. Preparar morada para cada um de nós. Imagina que nós, na nossa casa, o sonho de cada pessoa, quando ele começa a trabalhar, é de construir um lar, fazer a sua casa. Muitos fazem mansões, outros fazem uma casa mais simples, e nós vamos construindo a nossa casa, depois nós vamos reformando, fazendo com que ela seja uma casa agradável. E essa casa é feita aqui na terra por mãos humanas. Mas agora nós estamos falando de uma morada que é feita pela mão de Deus, uma morada celestial, que não é aqui, é uma morada lá no céu. E o interessante é que nos nossos lares é que nós pagamos. Pagamos água, energia, pagamos para construir, pagamos para reformar, pagamos para manter a nossa casa. No céu não se paga nada. Sabe por quê, meus queridos? Porque Jesus já pagou. Jesus já pagou por mim e por você. Todo o sacrifício de Jesus na cruz foi para pagar pelos nossos pecados. Imagine que você tem uma dívida que jamais teria capacidade de pagar. Jamais. Nem com todo o ouro do mundo, nem com toda a prata do mundo, nem com toda a riqueza do mundo. Pois é, essa dívida foi paga. Jesus pagou a minha dívida. Jesus pagou a sua dívida. Jesus pagou a nossa vida, a nossa dívida. Essa morada, queridos, que Jesus foi preparar, é para todo aquele que entregar o coração e aceitar Cristo como o único e suficiente Salvador. Essa morada é para aqueles que já aceitaram Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, permanecer firme na caminhada até a volta de Jesus Cristo. Jesus prometeu que ia nos preparar o lugar e Jesus nos garantiu que levará com ele. No versículo 3, a palavra de Deus diz, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a intenção de Jesus Cristo. E quando eu lhes preparar lugar, voltarei novamente. Quando nós ouvimos a palavra de Jesus falando que vai voltar novamente, já nos dá para entender que ele já esteve na terra pela primeira vez. Ele preparou todo o plano de salvação na vida de cada um de nós. E lá na cruz do madeiro, quando Jesus estava pregado, no último suspiro de vida, Jesus olha para o céu e fala para Deus, Pai, está consumado. Está consumado todo o plano de salvação na vida do ser humano. Agora é só eles me aceitarem para voltar para o Senhor. E aqui no versículo 3 Jesus fala, voltarei para receber a mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Já imaginou, meus queridos? Jesus quer que eu e você esteja lá no céu com ele. Dá para imaginar um amor tão grande como esse? Dá para imaginar uma morada tão especial como essa? No versículo 4, Jesus fala assim, vós sabeis o caminho para onde eu vou. Meus queridos irmãos, meus queridos ouvintes, qual o caminho que você está percorrendo?
Provérbios 14, versículo 12, a palavra de Deus diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele leva o caminho da morte. Qual o caminho que você está percorrendo? O caminho que você está percorrendo é um caminho que leva a Deus? É um caminho que leva ao céu? É um caminho que lhe dará a vida eterna? É um caminho que lhe dará a salvação? Certa vez um homem estava no barquinho, andando pelo rio, e às margens tinha um homem pescando. E aquele homem estava naquele barquinho, lá na frente daquele rio havia uma cachoeira enorme, um abismo muito grande. E aquele homem que estava pescando, ele disse: cuidado, lá na frente tem um abismo. Aí o homem do barco olhou para aquele homem e falou: tudo bem, eu sei o que eu estou fazendo. E aquele homem caiu no precipício e perdeu a sua vida. Será que nós sabemos o caminho certo que estamos percorrendo? Será que o caminho que nós estamos percorrendo é o caminho agradável aos olhos de Deus? É o caminho que agrada ao Senhor? É o caminho que vai nos dar a libertação total? A palavra de Deus diz: vós sabeis o caminho para onde eu vou. Versículo 5 fala assim: disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Já imaginou? Tomé não sabia onde era o caminho. Tomé andava com Jesus Cristo, ouvia tudo que Jesus Cristo falava e não sabia para onde Jesus ia. Eu fico imaginando muitas pessoas igual Tomé. Pessoas que ouvem a palavra de Deus, pessoas que não dão crédito à palavra de Deus, pessoas que escutam, mas deixa que a palavra de Deus entre no ouvido e sai por outro. O salmista ele fala assim: guardei a palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. E muitas pessoas estão pecando contra Deus, ouvindo a palavra de Deus e não dando crédito à palavra de Deus. E Tomé é o homem que andava com Deus. E ele fala: Senhor, nós não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? No versículo 6, Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, meus queridos ouvintes, se Jesus é o caminho, é nesse caminho que nós temos que caminhar. É nesse caminho que nós temos que perseverar. É nesse caminho que nós precisamos percorrer para ganhar a vida eterna. Se você ainda não entregou a vida de Jesus, entregue. Busque esse caminho, porque é um caminho certo, um caminho seguro. Se Jesus é a verdade, pare e pense. Você está vivendo a verdade ou você está vivendo na mentira? A verdade é que nos dá a certeza da salvação. Jesus é a verdade. João 8,32, Jesus fala assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus liberta de todo o mal, da condenação eterna, do pecado. Jesus também diz: conhecerei o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a vida. Em João 11,25, Jesus fala assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você está preparado para a volta de Jesus? Você está se preparando para a volta de Jesus? Qualquer momento, querido, Jesus vai voltar. E é bom que você esteja preparado para ir para o céu morar com Deus. Onde você está, não sei onde você está. Mas Deus sabe. E Deus está aí do teu lado. E nesse momento, eu lhe faço um pedido. Entregue teu coração a Jesus Cristo. Busque o caminho de Deus. Não desanime na caminhada, você que já fez o compromisso com Jesus. Vamos entender que muitos dos nossos irmãos do passado trilharam por caminhos também ardentes, caminhos cheios de espinhos, mas o alvo deles era Jesus Cristo, o foco deles era Deus. E eles foram bem-sucedidos, porque acreditaram e confiaram no Senhor. Vamos acreditar, vamos continuar lutando diante dessa epidemia. Não vamos perder a coragem, não vamos perder a fé, não vamos perder o alvo, não vamos perder o foco, que é Jesus Cristo.
Fique na paz, queridos. Que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria para estar sempre no caminho deles. Em nome de Jesus. Amém.